Como eu conheci meu parasita de sonhos? Vamos ver. Oi, Ana, Matheus e Assombrados. Meu nome é Fulana, mas podem me chamar de Fulana, para fugir um pouco de toda coisa de fulano. Eu falei Fulana mesmo, é tudo fulano aqui. Hoje vou contar algo que aconteceu e, de certo modo, ainda acontece comigo até hoje. Mas primeiro tenho que deixar claro o contexto da minha vida aqui, já dizendo que qualquer nome, seja de pessoas ou lugares, foram todos trocados. Então vamos lá. Eu sou uma pessoa que cresceu cercada pelo paranormal. Já desde o útero, eu ouvia minha mãe ler e assistir histórias de terror. Algo que a fascinou na adolescência e a seguiu até a fase adulta. E que, para sua alegria, foi passado para mim. Assim, não era incomum encontrar uma pequena fulaninha de 5 ou 6 anos. Tá, ela deu nome para ela aqui de Misty, tá? Nome fictício também para fugir do fulana, fulana, fulana. Uma pequena Misty de 5 ou 6 anos, deitada com a mãe, assistindo a massacres sangrentos e fantasmas assustadores. Massacres? Fantasma, vai lá, mas... Enfim. E sim, eu tinha medo, né? Mas com esse medo, o fascínio também vinha. Outro fato que deve ser destacado é que minha mãe teve depressão pós-parto e por muito tempo procurou tratamento nas mais variadas igrejas e religiões, nas quais me levava junto, é isso. Então eu já tive meu pé em quase todo lugar, no catolicismo, evangelismo, umbanda, espiritismo, e lembro-me claramente de terem me dito que eu tinha uma sensibilidade especial, mas também fui ensinada que se eu não quero ver, eu não vou ver. E dito e feito, raramente tenho experiências que não podem ser explicadas. E quando ocorrem, basta eu fechar os olhos, um pensamento de não, eu não quero ver isso, e puf, seja lá o que for, vai embora. Hoje em dia não possuo nenhuma religião, não sigo nenhuma religião e nem creio em Deus. Pelo menos não no Todo-Poderoso retratado na Bíblia. Creio que há sim algo a mais lá fora. Entidades superiores e que observam o nosso plano, sejam elas boas ou ruins, e que, seja lá onde estiverem, onde vivem, esse lugar está em constante contato com a Terra. Com tudo isso explicado, está na hora de contar como eu conheci o meu parasita do sonho. Pelo menos é isso que eu acho que ela é. Eu tinha por volta de 15 anos, e nessa época minha mãe, minha avó e eu morávamos em um pequeno apartamento junto com mais 2 cachorras e 4 gatos. Sim, um pequeno zoológico, mas isso não é muito relevante. Tudo que vocês precisam saber é que morávamos num apartamento grande o suficiente para que cada uma de nós possuísse o seu próprio quarto. E em uma madrugada, depois de passar altas horas jogando videogame, eu, que já estava desabando de sono, fui me deitar, preparando-me para mais uma noite em branco. Porque desde que me conheço por gente, eu nunca realmente sonhei. Ou se sonhava, eu não conseguia me lembrar dos meus sonhos. Pelo menos até aquele dia. Como esperado, eu caí no sono assim que bati a cabeça no travesseiro. E pela primeira vez, consegui entrar em um sonho. O sonho era bem normal no começo. Comigo, minha mãe e minha avó sentadas na sala, assistindo algum programa de decoração de casas na TV. Eu estava meio entediada e por algum motivo não peguei o meu celular, como eu faria caso estivesse acordada. Tudo que eu fiz foi começar a olhar pelo apartamento, fitando preguiçosamente cada parede e móvel, até que os meus olhos caíram no corredor que levava aos quartos, e eu a vi. No primeiro momento, só pude ver uma parte de seu corpo, um torso e pernas extremamente finas, parecendo não possuir músculos. Apenas pele branca como papel abraçando ossos disformes, que se afiavam nas juntas, parecendo criar espinhos no lugar de articulações. Nesse momento eu congelei e tudo que eu pude fazer foi continuar olhando, erguendo lentamente os meus olhos para ver toda aquela silhueta, que alargava-se com uma grande caixa torácica,
que exibia um contorno de cada uma de suas costelas, sustentando um par de ombros finos que caíam para braços anormalmente longos. Por fim, quando cheguei em sua cabeça, finalmente notei os longos fios negros e ralos que caíam em cascata, emoldurando seus grandes olhos, que pareciam 2 luas afundadas em seu crânio. Orbes leitosos que encontraram diretamente os meus verdes olhos. E foi nesse momento que eu acordei, enrijecendo todo o meu corpo e soltando um suspiro sufocado. Eu estava sentada no sofá, com a cabeça encostada nos ombros da minha mãe. O mesmo programa de casas ainda passando na TV. Filha, tá tudo bem? Minha mãe perguntou um pouco preocupada, passando sua mão reconfortante contra minha cabeça. Tá tudo bem, foi só um sonho, eu acho, respondi meio grogue. Acho melhor você ir para sua cama, dormir no sofá nunca faz bem. Eu concordei com a cabeça, levantando-me do sofá e me dirigindo para o meu quarto. Nem me dei o trabalho de trocar de roupa, apenas me joguei na cama, pronta para dormir, quando senti algo roçando o meu rosto. Abri os olhos imediatamente, mas o quarto estava escuro. A única iluminação vinha da luz da TV da sala, que passava pela minha porta. Claro o suficiente apenas para mostrar a silhueta dos móveis, e então os meus olhos foram lentamente se acostumando com a baixa luminosidade, e quando eu vi o que havia passado no meu rosto, eu congelei de novo. Era um fio de cabelo, um longo fio de cabelo que pertencia àquela mesma criatura de antes, que agora pendurava-se diretamente acima da minha cama, com a cabeça virada em minha direção, e aqueles grandes olhos leitosos que pareciam brilhar fracamente no escuro, olhavam diretamente nos meus olhos novamente. Assim eu acordei. Aí sim eu realmente acordei. Foi um sonho dentro de um sonho. Aí eu realmente acordei, de volta na minha cama, e já era por volta das 5 da manhã. Um pouco de luz já passava pelas frestas da cortina, e mesmo que eu só tivesse dormido poucas horas, eu não voltei a dormir de novo. Desde então, todo sonho que eu me lembro, essa coisa sempre está lá, mesmo que nunca mais tenha sido o foco principal do sonho. Eu sempre a vejo. Seja em algum ponto longe ou em meio a uma multidão, está lá, sempre olhando para mim. Isso faz anos. Hoje em dia, chamei essa criatura de Sandy e meio que a adotei como um dos meus personagens, pois eu sou desenhista e amo criar criaturas de terror. E Lucy... Lucy? Quem é Lucy? Ou é Sandy? Não sei se é Lucy ou se é Sandy aqui. Lucy ou Sandy? Eu fiquei confusa agora. E amo criar criaturas. E Lucy é de longe um dos meus favoritos. E sim, eu tenho medo dela. E gostaria que parasse de aparecer em meus sonhos. Mas depois de tanto tempo, eu meio que me acostumei com a parasita. E conto a história de como a conheci, mas mais como um fato engraçado do que qualquer outra coisa. Pois levando em conta todas as coisas sobre o paranormal que já ouvi, eu acho que a Lucy é inofensiva. É Lucy ou é Sandy? Enfim, ela é inofensiva. E prefiro muito mais um parasita de sonho do que um fantasma ou um demônio me perseguindo quando acordada. Ana, em anexo tem o primeiro desenho que eu fiz da Sandy. Eu não sei se é Sandy ou se é Lucy, o que é aqui, mas ela fez um desenho. É assustador, tem um chifre só. O outro é quebrado. Deu, hein? Mas por que esse bicho vem no sonho? Gostei do desenho. Mas não gostei do bicho, não. Sei lá, gente. Alguém aí tem algo que acontece assim, que tem um ser que tá sempre lá no sonho? Já ouviram falar em parasitas de sonho?
que entram nos sonhos das pessoas, assim. Lembra daquele lá, This Man? Você conhece This Man? Que muitas pessoas já sonharam com aquele homem. Ele entra no sonho das pessoas, sei lá. Lembram? Seria algo assim? Eu não sei, ela não falou nada aqui de mostrar o desenho ou não, então eu não vou mostrar. E aí? Alguém já teve um parasita ou sabe o que é, do que se trata? Feliz Dia das Mães, Maledite ou Annabelle. Maledite Annabelle. Olá, Ana e assombrados. Para melhor entendimento, tenho que relatar fatos anteriores ao acontecimento. É um moço que nos conta, eu acho. Essa é a história vivida pela irmã da minha amiga, numa triste época. Os nomes estão trocados. Essa é mais uma história dentre tantas que existem por aí. O pior sentimento é saber que você não é amado nem pela própria mãe. Por isso essa mãe se chama Annabelle. Mulher de atitudes frias e calculistas, resultado de um casamento fracassado. Em 1972, Annabelle, com 22 anos, já tinha 3 filhas, a mais velha para completar 5 anos, a do meio, minha amiga, com 2 anos, e a bebê de 5 meses. Casada com Maneco, um irresponsável que vivia desempregado, jogando bilhar e com uma amante, descobriu que aquela febre constante em sua bebê era sintoma de meningite. O médico que atendeu a criança lhe dá uma receita e a aconselha começar a medicar a menina o mais rápido possível. Então Annabelle entrega a receita a Maneco, explica a urgência. Ele diz que ia tentar arranjar o dinheiro com a mãe, já que era ela que mantinha o estômago das crianças com... Olha só o bicho no meu óculos. Ai, tá por fora, achei que tava por dentro. Quase que entra no meu olho, se eu não tô de óculos. Bom, ele diz que ia tentar arranjar o dinheiro com a mãe, já que era ela que mantinha o estômago das crianças com algum alimento. O canalha até foi. A mãe lhe deu o dinheiro, mas ele o usou em seu vício no bilhar e para dar uma voltinha com a amante dele. Retornando da esbórnia, foi cobrado por Annabelle. Bêbado, caiu na cama e dormiu o sono dos justos, entre aspas, pois sua diversão era mais importante. A saúde da criança piorou. Annabelle disse a Maneco, esse que ela amava com loucura, que se a menina morresse, não queria ver sua cara mais na vida. E a menina morreu. Assim foi feito. E ela mandou ele embora, e no dia de sua partida, sua amante foi buscá-lo no portão. Foi então que a amante, com ar de vitória, fez questão de esfregar na cara da Annabelle a sua gravidez. Annabelle recebeu essa notícia como uma pancada na alma. O ódio guardado foi o despertar de sua mudança. Algum tempo passou. Annabelle não conseguia manter o básico para sobreviver com as filhas. A sogra, que antes ajudava, agora virou sua inimiga, pois não aceitava que ela tinha mandado seu filho embora. O pobre filhinho, né? Annabelle conseguiu arrumar umas faxinas, então conheceu um divorciado, 40 anos, irmão de sua contratante. Este se interessou por ela e a assumiu com suas filhas, assim levando-as para viver uma vida oposta de suas realidades. O homem as proporcionou uma vida digna, mas Annabelle começou a moldar o seu caráter. Fez muitas amizades, mudou seu visual, comemorava os aniversários das filhas só para mostrar que podia gastar. Mudou também com as filhas. Eram surras homéricas, com cintos, chinelos e até... enfim. Castigos por ela achar que as crianças falavam demais. Também para manter suas saídas com os seus casos fora do conhecimento do seu companheiro.
o tolo, chamando ele de o tolo. A desculpa era que não o amava e mantinha ainda um sentimento pelo maneco. Em 81, a menina mais velha já se encontrava com 14 anos e Annabelle tinha um caso com um cara que se dizia amigo da casa. Entrava e saía, participava das festas, brincava, bancava o bonzinho, trazendo presentinhos como bijus, o último compacto daquele cantor que a menina mais velha era fã, assim cultivando na menina um carinho de tio. Annabelle não gostava dessa gentileza toda com sua filha, sentia ciúmes. E agora que começa o sobrenatural. Na semana que antecedia o carnaval, a menina mais velha levantou-se e foi até a cozinha beber água. Ao voltar pelo corredor, olhou para a sala onde a janela gradeada se encontrava aberta, pois era verão quente no Rio de Janeiro. Míope, ela reparou algo na grade. Pensou que alguém tinha colocado alguma coisa lá, pois ao longe via algo branco. A sala toda no escuro, mas curiosa, foi até a janela e, apertando os olhos, deu de cara com uma figura com um rosto de caveira. Ela gritou e desmaiou. Todos acordaram e a encontraram desacordada. A reanimaram, assim ela explicou o ocorrido. Annabelle disse que foi sonho e voltou para o seu quarto enquanto sua irmã mais nova passou a noite em claro com ela. Enfim, era terça-feira de carnaval. A rua em que morava tinha uma aglomeração de pessoas, já que a festa era feita na praça. De repente, o amante de Annabelle, aproveitando da bagunça, diz à menina que queria conversar com ela, mas teria que ser longe do barulho. A menina então foi o acompanhando até que chegaram a uma obra de nova linha do metrô, em um lugar escuro, com trilhos largados, sem movimento. Então o amante da Annabelle mudou as feições e se declarou apaixonado por ela, que queria muito ela, que ela não saía dos pensamentos dele. A menina se afastou e disse que ia voltar para casa. Tá. Ele a segurou pelos braços e ela sentiu que o pior ia acontecer. E ele era grande, 1,84 de altura, então ela fechou os olhos, sentindo as mãos fortes dele puxando pelo braço dela. De repente ele parou. Então ela abriu os olhos e lá estavam 3 figuras com fantasias de caveira. Um deles perguntou: "O que está acontecendo aí?" O amante, estático, nada respondeu e correu desesperado. A menina, se vendo ao lado de 3 estranhos, ficou mais apreensiva. Foi quando um deles falou que a acompanharia até sua casa. Foram em silêncio. A menina seguia, ainda nervosa, sem entender tudo aquilo que aconteceu. As ruas pareciam desertas, não se via ninguém. Chegando próximo à rua em que morava, viu ao longe a reunião de foliões e, ao se dar conta, não via mais as 3 figuras vestidas de caveira. Então correu, entrou em casa e nada falou à mãe. 2 dias se passaram, então surge o tal amante e a menina tremeu ao vê-lo entrar, como se nada tivesse acontecido. Aproveitou que Annabelle se afastou e invadiu o quarto e ameaçou a menina. Aí a mais nova gritou por Annabelle, que achou estranho encontrá-lo no quarto. Então contou tudo o que aconteceu à irmã. Porém, Annabelle preferiu o amor às filhas e ainda... Peraí. Então, não sei quem contou o que aconteceu à irmã. Porém, Annabelle preferiu o amor do que as filhas, é isso? E ainda disse que elas estavam inventando mentiras. Essa história foi longa, mas depois de tudo, Annabelle hoje se encontra sozinha, sem o amor de suas filhas e caçando o homem pelo Facebook.
Desculpa pelo relato longo, obrigado por ter lido. Um beijo em você e em todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Ainda bem que aquelas 3 caveiras sumiram, é isso, ajudaram ela, levaram até lá e depois sumiram. Podia também ter voltado e dado um sumiço no bonito também, né? Ai, meu Deus. E fica quieta, Ana. Bom, pessoal. Tá, esse aqui é um tamanho mais ok. Então, vamos lá. Último relato da noite, tá? Fui vítima de uma maledite. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana, tenho 28 anos e moro na cidade de Ribeirão Pires, São Paulo, região do Grande ABC. Se houver nomes, todos já estarão trocados. Obrigada. Bom, conheci o meu... Tá tudo certo aqui? Eu tirei... Tá. Conheci o meu ex-marido no ano de 2016, em um curso técnico que fazíamos juntos, e foi tudo muito rápido, entre namoro, noivado e casamento. Em junho do ano seguinte, já estávamos casados. Acredito que pelo fato de tantos relacionamentos fracassados anteriormente e por eu estar bem deprimida na época, tenha me apegado rápido demais. Bom, creio até que esse casamento tenha sido um erro. Decisão tomada por puro impulso, sabe? E ele é aquele tipo de pessoa que topa tudo. Foi assim, então, que decidimos, do nada, casar. E casamos mesmo, na igreja, no civil, com buffet, tudo que se tem direito. O primeiro ano foi horrível. Pensei em desistir várias vezes. Eu gostava muito dele, mas éramos muito diferentes. Mas, assim, ele era uma ótima pessoa, carinhoso, atencioso, muito bom pra mim. Confesso que ele tem um quê de mistério, algo que eu nunca soube decifrar. Inclusive, até disse que tem algo que ele já fez na vida que ele levaria pro túmulo. Ninguém jamais poderia saber. Eu não faço ideia. Ele já disse isso? Inclusive, até disse que tem algo que ele mesmo disse isso? Que tem algo que ele já fez na vida que levaria pro túmulo. Ninguém jamais poderia saber. Eu não faço ideia do que seja, mas enfim, continuamos firmes, fazendo planos e buscando sempre melhorar o nosso relacionamento. No final de 2019, compramos um apartamento na planta, com previsão de entrega para 2022. Sempre foi o meu sonho. Se era o dele, eu não sei. Ele nunca dizia suas preferências. Tudo que eu fizesse estava bom, e isso me incomodava bastante. Eu sou técnica de enfermagem e trabalho num hospital em uma cidade próxima à minha e ele numa rede de supermercados por atacado, na mesma cidade em que eu trabalho. Ele sempre trabalhou no período da manhã, até as 2 da tarde. Porém, em janeiro deste ano, trocou de horário, trabalhando no período noturno das 11 da noite às 6 da manhã. Foi então que o inferno começou. Eu demorei para ligar os pontos, mas a partir do momento que ele trocou de horário, começou a mudar bastante. Nossas diferenças, que já não eram poucas, começaram a ficar insustentáveis. Um já não suportava o outro, as brigas eram por qualquer motivo. Ele passou a gritar comigo, perder a paciência por coisas pequenas, implicava com tudo, não me procurava na cama e, Ana, ele só tem 23 anos. Nessa idade, os homens querem, né, o tempo todo. Ele se dizia cansado. Aí eu comecei a desconfiar. A gota d'água foi quando começou a andar com o celular para todo canto. Até para ir colocar o lixo para fora. Uma vez ele foi pro banho e eu fui atrás. E eu fui atrás do celular dele e não encontrei. Fiquei escondida para ver onde ele estava. E depois que ele saiu do banho, ele havia colocado em cima do armário da cozinha. Eu sempre o questionava e nunca era nada. Eu era louca sempre. A gente mal conversava, a não ser para falar das contas da casa. Ele saía do trabalho de manhã e não tinha hora para chegar. Às vezes chegava em casa 1 da tarde, 3 da tarde.
Mas agora é que começa o sobrenatural. Foi então que numa noite estava dormindo sozinha em casa, pois, como já disse, ele trabalha à noite e em cima de uma prateleira bem alta do quarto, eu colocava uma latinha de perfume vazia com o meu buquê do casamento, que era artificial, e mais algumas flores. De alguma forma, a lata onde eu guardava o buquê com as flores caiu no chão, mas assim, caiu violentamente no chão. E Ana, as janelas estavam todas fechadas e não tinha como aquela lata cair assim, sozinha, do nada. O buquê era pesado, né? Firmava bem ali. Fez um barulho muito, muito alto. Foi quando olhei no celular e era 3h24 da manhã. Comecei a sentir um frio na espinha, um arrepio, uma sensação muito ruim. Havia algo maligno ali comigo. Minha casa tem 2 cômodos e não sei se pelo medo ou imaginação, comecei a ouvir passos na cozinha, como se alguém arrastasse os chinelos, sabe? Meu pai é motorista de ônibus e trabalha até de madrugada. Sem que dissesse nada, na manhã seguinte ele me disse que estava trafegando por uma rodovia bem conhecida na região, quando de repente veio um carro em sua direção na contramão. Por sorte estava devagar e conseguiu desviar, mas para sua surpresa, ao olhar no retrovisor não havia carro algum e não tinha como desaparecer daquela forma. Nenhuma outra rua para entrar, afinal é uma rodovia, não tem casas naquele trecho nem ruas e não tinha como o carro sumir tão rápido. Ele contou que sentiu um arrepio e uma sensação muito ruim, assim como eu descrevi anteriormente. Coincidência? Creio que não. Em abril de 2020, menos de 15 dias depois disso, o que eu desconfiava se confirmou. Cheguei em casa de surpresa, de mansinho, e quando me viu, ele que estava no banheiro, já se arrumando para o trabalho, correu para o quarto para esconder o celular, como de costume. Eu já de saco cheio daquela situação e da covardia dele em não me dizer a verdade, que era nítida, exigi que ele me entregasse o celular. Fui direto no WhatsApp e, para minha surpresa, entre aspas, né? Lá estava a conversa com a Maledite. E ele disse: "Oi, amor, tudo bem?" A conversa era o seguinte, ele falando: "Oi, amor, tudo bem?" E ela: "Oi, bebê, vou pegar o ônibus tal hora." Ana, que ódio. Como ele pôde? Depois de tudo que a gente passou, a gente acabou de comprar o apartamento. Eu sempre fiz tudo por ele, respeitei, cuidei. Por quê? Eu não sou uma mulher feia, eu me cuido, eu pratico esporte, eu faço musculação. Eu não estava entendendo nada. Ana, não tenho preconceito algum com relacionamentos entre pessoas com diferença de idade. Não tenho. Mas como disse, ele tem 23 anos, eu tenho 28. Já tem uma diferença aí de 5 anos. Mas a mulher, eu vi a foto, ela tem idade para ser mãe dele. Ele me trocou por uma mulher muito mais velha e esquisita. Eu, sinceramente, não entendi o que estava acontecendo ali. Eu comecei a questioná-lo. E, claro, ele negou na minha cara e disse que era uma colega de trabalho. Eu não disse nada e ele simplesmente começou a pegar as suas coisas, colocou na mochila e foi embora. Em nenhum momento tentou se explicar. Claro que traição não se explica, né? Mas sei lá. Não fez questão nenhuma de se desculpar também, pedir perdão, querer reatar, nada. 2 dias depois, buscou o resto de suas coisas que coloquei na garagem de casa, deixou as suas chaves na caixa do correio e assim terminou 4 anos de relacionamento. Quem abriu os meus olhos em relação a Maledite ter feito alguma amarração foi a minha mãe. E realmente faz todo sentido. Eu e meu pai sentimos aquela presença maligna no mesmo dia. E meu ex parece que pegou nojo de mim. Sabe? Tem total aversão. É frio ainda hoje e acabou confessando a traição no dia seguinte por mensagem.
pois já falei com ele a respeito de darmos entrada no divórcio e tudo mais. Ele apenas me perguntou quais eram os documentos necessários, acredita? No início eu sofri, mas hoje eu tô em paz. Peço direção a Deus todos os dias e pretendo não me relacionar com ninguém tão cedo. Espero que essa maledite pague pelo que fez. Obrigada por ler meu relato e desculpe se ficou muito longo. Grande beijo a você, Matheus, aos bebês e assombrados. Então, tem que haver uma confirmação, não se sabe ainda se ela realmente fez ou não alguma coisa. A coisa pode estar meio estranha, mas não sei, ele era muito misterioso também, você diz, meio quieto, meio... Será que ele estava muito afim de casar? Mas também não fala se quer, se não quer, né? Se não quer, não quer, rapaz. Então, se decida, um casamento, né? Você quer levar isso pra frente? Mas não sei, quer, não quer. Né? A pessoa não... Então, não sei, mas talvez ele não tivesse muito afim de estar num casamento, num relacionamento, e aí não fala nada e de repente tá traindo. Ah, cresce, vai, né? Então, aí não sei se de repente, né, sei lá, realmente era alguma colega de trabalho e resolveu fazer alguma coisa pra ele. Ai, não sei, gente, mas bola pra frente, né? Tem coisas, às vezes, que a gente não perde, a gente se livra. Então, bom, pessoal. Tem música. Milagre no cemitério. Olá, Ana, sou fulano, mas estou no e-mail da minha irmã. Desde já agradeço de verdade por ler. Amo muito você e seu canal. Beijos e fique com o relato. Nomes trocados se houver. Ok. Tudo começou quando eu fui visitar um parente que estava sepultado no cemitério. Fui ao cemitério, cheguei em frente ao túmulo, coloquei minhas flores e rezei. Eu estava com muita dificuldade em relação a dinheiro, pois eu tinha que pagar os meus aluguéis e as minhas contas, as quais já tinham vencido há vários meses. A minha situação era realmente muito ruim. Então, naquele momento, observei que na minha frente tinha uma menina perto de um túmulo que me observava. Ela deveria ter uns 14 anos, mais ou menos. Eu fiquei meio sem jeito, pois ela olhava firmemente para mim. Ela era muito bonita, uma gracinha de menina. Bem, continuei rezando e coloquei as minhas flores no túmulo e saí. Quando eu virei as costas para ir embora, eu escutei uma voz linda de uma menina que me chamava. Oi, moço, por favor, vem aqui. Eu olhei e vi que era aquela menina que eu tinha inicialmente visto. Então eu fui em sua direção e quando eu cheguei perto dela, ela soltava um cheiro muito gostoso de um perfume que eu nunca tinha sentido. Era um perfume muito gostoso mesmo. A menina voltou a falar comigo. Você poderia me ajudar, por favor? E eu, claro que disse que sim. Claro, filha, posso saber o que você quer? Então ela disse... Olha, se você me ajudar, eu também te ajudo a resolver todos os seus problemas. Você me ajuda? Até hoje eu fiquei sem entender aquilo, mas disse a ela que tudo bem, que ela podia falar comigo, que eu faria o que ela quisesse. Então ela me disse, me ajuda a fechar esse túmulo que está aberto? Nesse momento eu tomei um susto e perguntei a ela quem foi que teria aberto o túmulo, e a menina voltou a falar. Alguém abriu para roubar. Por favor, me ajuda a fechar. Bem, então, juntamente com ela, fechamos o túmulo. Deu-me um pouco de medo, mas eu fechei o túmulo. Então, ela falou-me novamente. Olha, moço, eu já pedi para várias pessoas para me ajudarem, mas ninguém me ajudou. As pessoas ficavam com medo, não sei por quê. Vocês só devem ter medo dos vivos, pois os mortos só querem descanso. E eu continuava sem entender nada. E a menina falou, muito obrigada, você ajudou uma alma a descansar em paz. Vai que ainda hoje a sua
vai ainda hoje a sua recompensa pelo que fez. Vai receber, acho que é isso. Vai receber ainda hoje a sua recompensa pelo que fez. O meu nome é Natália. Fica com Deus. A menina ficou rindo para mim, com um sorriso muito bonito, e eu voltei as costas e vim embora. Quando eu olhei para trás, ela tinha desaparecido. E o cheiro do perfume também. Quando eu ia sair do cemitério, me lembrei que tinha esquecido as chaves de casa no túmulo que eu ajudei a fechar. Então voltei ao local do túmulo que eu tinha acabado de fechar e vi as chaves e peguei. Quando eu ia sair, eu dei um último olhar para o túmulo e levei um tremendo susto. Olhando para o túmulo, eu vi a foto da mesma menina que eu acabei de ajudar a fechar a sepultura. A foto dela estava na parte de cima do mármore. Então eu saí correndo que nem um doido até a porta do cemitério. Me cortei inteiro. Eu estava morrendo de medo e fui tomar um café num bar ali em frente. Depois de algum tempo, eu me recuperei do susto, mas não contei para ninguém o que havia acontecido, pois eles não iam acreditar em mim. Então paguei o café e quando eu ia saindo do bar, uma mulher que eu nunca tinha visto chegou até mim e disse: "Olha, mandaram te dar esse pacote." Eu peguei sem entender nada. Perguntei quem foi que tinha mandado o pacote, ela sorriu e foi embora. Então eu ainda fui atrás dela, mas não a vi mais. Ao chegar em casa, abro o pacote e fiquei completamente surpreso. Tinha dentro do pacote R$ 8.000, que era exatamente o necessário para quitar a minha dívida com o banco. Até hoje eu não sei o que se passou naquele dia. Só sei que tudo que ocorreu foi mandado por uma força maior. Eu estava no local certo, no dia certo e na hora certa. Esse dia eu nunca vou esquecer. E a partir daquela data, tudo melhorou em minha vida. Tenho tido muita sorte, meu salário aumentou, ganho muito dinheiro e sempre estão surgindo oportunidades para que eu ganhe algo a mais. E agradeço a Deus por isso. Obrigada de verdade por ler. Um beijo pra você, muito obrigada. Cara, vou dar uma voltinha no cemitério, ver se não tem alguma alma precisando pra fechar um túmulo. Tô aqui, pode? Eu ajudo. Olha. Que beleza. O enforcado. Vamos ler aqui. Depois eu vou falar para vocês da viagem para Bolívia, tá? Aproveitando aí o gancho da Helena. O enforcado. Vamos ver. Tem música? Oi, Ana, fique tranquila, esse relato não tem nomes. Meu nome é Fulana, sou fã do seu canal, hoje tenho 30 anos, mas isso que vou contar agora aconteceu já faz um tempo. Eu sempre gostei do sobrenatural, do inexplicável, às vezes até sinto quando as coisas vão acontecer. Já previ mortes na minha família e fora dela. Até choques elétricos eu já pressenti, acredita? Acho que eu tenho um dom, não sei. Que roliça tanto late. Sempre aconteceram coisas estranhas na casa dos meus pais, não era raro, mas nada que me deixasse com tanto medo quanto o que vou relatar a partir de agora. Eu sempre assisti filmes, documentários e séries de terror, particularmente eu adoro. E uma certa noite eu estava vendo na TV da sala um documentário chamado Assombrações, do Discovery Channel. Ah, adoro! Acho que é esse o nome, Assombrações. Eu não tenho muita certeza do nome, é esse mesmo. Porque isso aconteceu há uns 11 anos atrás, acredito eu. Não dá pra saber ao certo, mas sei que já tem bastante tempo. Eu sempre assisti esse documentário com meu irmão, que na época devia ter uns 7 anos. Era costume a gente assistir o documentário, que, diga-se de passagem, Assombrações era Assombrações era tudo baseado, é igual aqui os relatos, só que dramatizados. É a pessoa contando o que aconteceu com ela e ao mesmo tempo acontecendo ali, fazendo a dramatização, né?
Então era uma série. Tipo aquele que tava no Netflix, o Eu Vi, Haunted, assombração, assombrada. A Haunting, acho que era isso em inglês. E era muito melhor do que muito filme de terror por aí. Porque era real, né? Bom, então era costume a gente assistir o documentário e depois irmos dormir na mesma cama, né? Mas nesse dia nós tínhamos brigado e ele não quis assistir o documentário comigo. Então ele foi dormir na cama da minha outra irmã e eu fiquei vendo o programa sozinha. Dormíamos todos no mesmo quarto, eu, meu irmão e a minha irmã. Mas só tínhamos 2 camas. E nessa noite o meu irmão estava dormindo junto com a minha irmã, na cama dela. Então fui dormir na minha cama sozinha, após ver o documentário. Acontece, Ana, que no meio da madrugada eu acordei com alguém puxando o meu dedão do pé pro alto. Abri os olhos, ainda meio sonolenta, e vi uma pessoa alta no final da minha cama. Pelo porte, parecia ser um homem, mas eu não tenho certeza, porque estava vestido todo de branco e com um capuz pontudo que tapava todo o rosto. Tipo aqueles que os membros da Ku Klux Klan usam. Nossa, não consigo nem falar. Essa pessoa ficou parada lá por alguns instantes, credo, e eu paralisada de medo. Então aquela figura soltou o meu dedo do pé e mostrou uma carta de baralho para mim, com uma pessoa pendurada de cabeça para baixo, e estava escrito a palavra O Enforcado. Naquela altura da vida, nunca tinha visto algo parecido. Eu nem sabia da existência de cartas de tarô. E fiquei pensando que ele estava ali para me matar. Foi quando ele desapareceu do nada, bem na frente dos meus olhos. Eu levantei correndo e fui na cama da minha irmã para acordar ela e o meu irmãozinho. Mas ninguém acordava. Eu sacudi tanto o meu irmão que ele levantou, mas não me dava atenção. Ele ficou andando de um lado para o outro do quarto e depois parou em frente à cama da minha irmã, que continuava dormindo. Então ele levantou o colchão da cama com ela em cima, numa força que criança nenhuma possui. E diga-se de passagem que eu e minha irmã sempre fomos gordinhas e bem mais velhas que ele. Não tinha como ele tirar aquele colchão de lá com ela em cima, mas ele tirou. Ela caiu no estrado da cama e ainda assim não acordou. Eu estava super assustada e perguntei: Fulano, o que você está fazendo? E ele respondeu: estou procurando. E eu perguntei por diversas vezes: procurando o quê? E a única resposta que ele me dava era: estou procurando. Por fim, comecei a sacudi-lo e ele voltou a si. Então chamei ele para deitar na minha cama. No dia seguinte, nenhum dos dois lembrava de nada e ficaram se perguntando por que ele estava na minha cama. Por que aquele homem, estava na minha cama se... nenhum dos dois lembrava de nada e ficaram se perguntando por que ele estava na minha cama se ele tinha ido dormir na cama da minha irmã. Depois de pesquisar na internet, descobri que se tratava de uma carta de tarô chamada O Enforcado. Mas até hoje eu não descobri o significado de tudo o que aconteceu naquele dia. Eu espero que leia o meu relato e que você, Matheus, ou os assombrados me ajudem a entender o que aconteceu. Eu gostaria também de saber se outra pessoa já passou por isso. Um beijo para você, Matheus, as crianças e todos os assombrados. Um beijo para você, obrigada. Olha, eu acho que isso teria que ser visto no contexto em que você estava vivendo na época. Não sei, ou qual o significado da carta O Enforcado. Eu não sei também, tem que pesquisar. Por que um cara vestido daquele jeito te mostraria essa carta de tarô? E por que o seu irmão levantou daquele jeito e disse que estava procurando? Eu não sei o que estava acontecendo na sua família na época, ou o que poderia vir a acontecer, ou se tem relação com algum espírito, com algum trabalho que alguém fez. É difícil dizer. Foi há quanto tempo?
Aconteceu há uns 11 anos atrás. Então você tinha ainda 19 anos, por aí, 20, né? Não sei, se alguém souber aí, bota a explicação aí. Olá, assombrados, espero que estejam gostando das coletâneas especiais. Daqui a pouco eu volto, hein? Aguenta aí. Mas você já adquiriu a sua caixa assombrada do mês de dezembro com o tema Varginha? Vou mostrar de novo para vocês o que vem e tem novidade ainda, tá? Olha, você vai receber uma camiseta aqui, ó, de Varginha que brilha no escuro. Camiseta com o ET de Varginha que brilha no escuro. Você vai receber também este ganchinho aqui, ó, com ET de Varginha que você pode colocar na cozinha para colocar o seu guardanapo. Ó, que chique. Guardanapo no ET de Varginha. Você fixa aqui na parede, tá bom? Então, este ganchinho vai receber também essa estatueta, né? Esse miniatura aqui em resina, exclusivo e numerado também, tá? Só para caixa assombrada aqui, pintado à mão, no maior capricho, como vocês sabem. E vocês vão receber também a caixinha para colocar ele dentro ou uma caixinha decorativa para vocês montarem, tá? Vocês vão receber o papel com as instruções e vocês mesmos podem recortar e montar a caixinha. Você pode deixar do lado, colocar ele dentro, mas para deixar do lado é legal, sabe? Assim, de decoração. E também esse display que você também vai montar, dobrar para colocar o seu ETzinho nele aqui, ó, na frente do muro onde ele foi visto, né? Aqui assim, ó. Então, você vai montar esse display que vai na caixa junto com as outras coisinhas. Tem mais coisa, tem incenso, tem a receita, tem uma guloseima maravilhosa que eu não consigo parar de comer, tá? Então, vai estar bem legal. Essa caixa tá bem legal, garante a sua, tá? E logo mais a gente se vê aí nos relatos de novo, assim que essa bonita dessa voz voltar. Ela tá voltando aos pouquinhos. Beijos e até lá. Nossa, tem uns títulos aqui que eu fico curiosa já, gente. Olha só. Vamos ver. O rato enrolado no cabelo. Vamos ver? Irei direto ao ponto, o relato pode ser curto ou médio, tá? Se houver nomes, estarão trocados e eu sou um moço. Curto e grosso, é isso aí, vamos lá. Esse relato foi a minha amiga que me contou, uma amiga de escola, que infelizmente não tenho mais o contato. Quando ela me contou, eu fiquei chocado. Não julgo vocês se não acreditarem. Se fosse eu também não acreditaria. Se ela inventou ou não essa história, ela poderia ser escritora, porque eu realmente acho que daria um filme ou um livro. Tínhamos acabado de voltar de férias da escola. Ela, essa minha amiga, havia voltado da casa de seus avós do interior. Quantos anos vocês tinham? Porque ela sempre passava as férias de escola na casa deles. E ela me contou que lá havia conhecido duas garotas que eram irmãs, que haviam acabado de se mudar. Como são poucas pessoas na vizinhança, logo essas irmãs fizeram amizade com ela e com outras adolescentes e crianças da região. A irmã mais velha tinha um cabelo muito longo e negro, lindo, de dar inveja. Ela estava meio triste porque seu namorado havia lhe deixado. Essa irmã mais velha falou que não gostava de seus cabelos grandes e que antes ele era curto. Ela só deixou crescer porque o seu namorado falou que gostava mais de meninas de cabelo longo. Então, ele que vai procurar uma porque o meu é curto. Vou fazer assim. Mas, mesmo assim, depois que seu cabelo cresceu, ele terminou com ela. Tá vendo? Tá vendo? Então, não faça o que ele faz, o que você quer. Então, ele tem que gostar de você do jeito que você for. Se você quiser raspar a cabeça, cabelo curto, cabelo comprido, faça o que você gosta, não porque, eu gosto de mulheres assim. Então, você procure uma porque eu não sou, tá? Vá caçar sapo. Bom,
E aí, o que acontece? Acontece isso. Sabe por que eu tô falando isso? Eu assisto com... Parênteses no relato, desculpa, gente. Mas eu assisto, às vezes, Botched com o Matheus, sabe? A gente gosta de assistir essas coisas, sabe? Que passa no canal... Ixi, qual é o canal? Ih, eu não sei. TV por assinatura aí, que tem um canal. Botched são 2 cirurgiões plásticos que eles consertam erros de cirurgia plástica, sabe? Ou então eles vai lá, sabe aquele Ken humano? Eu quero tirar mais 3 costelas para ficar. Aí ele fala, cara, não vai ser saudável você tirar mais 3 costelas, para quê? Sabe? Eles orientam a pessoa. Tipo, a mulher já tem 1000, não sei das quantas de silicone, eu quero pôr mais 800, sabe? Para ficar desse tamanho. Ele fala, então, isso vai acabar com a tua saúde, por causa disso a gente não vai fazer, sabe? Então, só que chegam casos muito tristes também de pessoas que sofreram acidentes e precisam de várias cirurgias para refazer rosto ou corpo, casos emocionantes, sabe? E eles conseguem fazer o melhor que eles podem para reconstituir. E existem muitos casos de erro médico, né? Porque a pessoa faz uma cirurgia plástica e o cirurgião faz uma cagada homérica ali, sabe? E aí a pessoa fica sofrendo com aquilo por anos, aí eles tentam consertar. E muitos casos acontecem, e eles inclusive comentam isso, que a mulher estava super bem com o corpo dela. Porém, o namorado falava, nossa, mas bem que você podia pôr um siliconinho aí, né? Deixar um peito maior, eu gosto tanto de mulheres de peito. Aí ela vai lá e põe, por causa do namorado. Uma moça, estava vendo uma moça que fez isso. Aí ele falou, nossa, mas se colocasse um bocão, assim, ela foi lá e pôs. Aí ela foi mexendo no corpo dela, que o namorado ia dando, você ia ficar bonito se fizesse uma lipo aqui. No fim, ela estragou com o corpo dela, deu problema, quase morreu. O que aconteceu? Ele largou dela, sabe? Aí o cirurgião, ele dava esse conselho, ele falava, gente, não faça. Se você quer fazer uma coisa pelo seu corpo, faça por você, porque você gosta, porque você não gosta. Nunca pela cabeça de outra pessoa, para agradar outra pessoa. Sempre vai dar merda. Mas vamos continuar. Tá vendo? Coitada lá. Tava lá, deixou crescer. Bom, voltando ao relato. Cala a boca, Ana. Um dia, quando estava na casa da minha amiga, conversando, a sua irmã mais nova a chamou e disse que seus pais estavam lhe chamando para casa porque já era tarde. Então ela foi. Essa irmã mais nova falou para sua irmã mais velha que ela tinha que tomar cuidado porque parecia que havia muitos ratos no forro da casa. Ela disse que parecia uma multidão de ratos correndo e que parecia que o teto ia cair. Às vezes parecia que o teto ia cair. Bem, então a irmã mais velha foi dormir em seu quarto, um pouco triste, se lembrando do namorado que havia lhe deixado, quando deu um pulo da cama, com um barulho assustador no forro. Era como se fossem 2 gatos brigando violentamente pelo forro. Então ela pegou a vassoura e bateu no forro, para que o que tivesse ali fosse embora. Então, depois de um tempo, o barulho parou. Antes de dormir, ela havia avisado para o pai dela que disse que na manhã seguinte ia colocar armadilhas de ratos no fogo. Então, depois de ter avisado seu pai, ela foi dormir. Quando ela acordou, na manhã seguinte, meio sonolenta, ainda se sentou na cama, ainda com os olhos fechados, e depois de alguns segundos, quando ela abriu os olhos, ela percebeu que nos seus cabelos longos havia um rato enorme enrolado. E ele não estava só enrolado, era como se alguém tivesse amarrado o rato com uns 3 nós bem apertados. É óbvio que ela deu um grito que a minha amiga disse que escutou da casa dela. E o pior de tudo, vocês não vão acreditar. O rato estava vivo. Era como se ele estivesse dormindo e acordou com o grito da garota também. E quando acordou, ele começou a se debater e querer correr, mas ele estava amarrado no cabelo dela. Não tinha como o rato sair. Olha, eu me arrepio só de imaginar o desespero da garota. Ai, que horror!
Então, como a garota não parava de gritar e aquele rato enorme, peludo, se debatia preso no seu cabelo, seu pai pegou uma tesoura e cortou. E no que estava prendendo, ele pegou uma tesoura e cortou o que estava prendendo o rato. O rato caiu no chão e saiu correndo. Depois disso, a garota foi imediatamente para o salão cortar o cabelo. Minha amiga disse que a viu saindo de manhã. Ela estava totalmente traumatizada e falava chorando. Eu nunca mais vou deixar meu cabelo crescer, nunca mais. Quando ela voltou para casa, seu cabelo estava no estilo Joãozinho, como falam, sabe? Estava bem curtinho. E depois desse evento, no mesmo dia, minha amiga disse que essas gêmeas, e principalmente a que tinha cortado o cabelo, se mudaram dali. No mesmo dia? E depois desse evento, no mesmo dia. Como assim mudaram no mesmo dia, gente? Consegue mudar, a não ser que vá para casa de parentes, né? Bom, ela disse que depois disso nunca mais dorme de cabelo solto. Agora fica a pergunta no ar. Como que aquele rato foi parar ali? Pois não tinha como acontecer, porque no forro da casa não tinha buraco. Então, se o rato tivesse caído do forro, ia dar para ver um buraco no teto, alguma coisa assim. E mesmo que ele tivesse caído, como ele foi ficar enrolado com os amarrados tão forte daquele jeito? Era como se alguém tivesse realmente amarrado o rato ali no cabelo dela. Mas acho que deveria ser uma pessoa muito má para fazer isso, porque o rato estava vivo. Enfim, quando ela me contou isso, eu nunca mais pensei em deixar meu cabelo crescer. Porque mesmo sendo homem, eu gosto de cabelo grande, mas eu acho melhor repensar isso. Ai, ai, ai. Porque mesmo, tudo bem, vamos pensar que o rato caiu do forro, entrou por qualquer buraco da casa e achou o cabelo ali quentinho, parecia um belo ninho, e aí ele resolveu se enrolar ali para deitar. Vamos dizer que o rato ficou ali, porque não tem aquela expressão, minha mãe usava às vezes quando via meu cabelo, falava, vamos pentear esse cabelo, tá parecendo um ninho de rato. Então, talvez rato realmente goste dessa bagunça, ou ele faça isso, não sei. Tá, o rato, ele falou que é um rato grande. Vamos pensar, vamos colocar um grande assim, porque existem ratos desse tamanho. Mas vamos colocar, às vezes a pessoa está assustada, tem uns camundonguinhos assim, vamos botar um rato desse tamanho. Tá, ele ficou ali, se embrenhando, se embrenhando. É possível nesse embrenha, ele embrenhar tanto que ele fique completamente amarrado ali? E aí ele foi dormir ali. Mas aí ela não acordaria com esse embranha aqui no cabelo, e pelo que o pai cortou e que estava amarrado, ele estava bem aqui, perto da raiz, ele não estava na ponta, porque senão você cortava aqui o cabelo, que ficasse um chanelzinho, mas teve que cortar Joãozinho. Ou seja, o pai passou a tesoura aqui em cima para soltar o rato. Não tinha o que fazer. E aí ela não acordaria com esse embranha, aí o rato ficou dormindo. Ela sentou na cama, no movimento já era para o rato ter acordado. Aí que ela viu que tinha um rato pendurado aqui no cabelo. Gente, realmente fica assim uma situação estranha. Porque o rato foi dormir no cabelo dela. Não sei, gente, mas não tinha nem como entrar o rato, mas tinha rato no teto. E aí, tinha ou não tinha? Tinha mesmo? Certeza que nenhum deles, por algum lugar, entrou. Às vezes entrou pela porta do quarto e ficou embaixo da cama, sei lá, e a hora que ela dormiu, ele saiu debaixo da cama, ele já estava lá atrás do guarda-roupa, algum lugar. E aí ele resolveu dormir, mas aí eu não sei se é possível um rato se embrenhar para ficar, preso no cabelo. Sabe uma coisa que eu não sabia? E daí eu fiquei pensando se não pode ser isso que aconteça. Né, que eu lembro de um relato da menina que zombou do Saci no dia 31 de outubro, que é o dia do Saci aqui no Brasil. Ela foi dormir, ela tranca a porta do quarto dela por dentro, e no dia seguinte, quando ela acordou, o cabelo dela tinha tanto nó horrível, assim, que não dava para desembaraçar, quase teve que cortar, ou teve que cortar o nó, não sei. E eu falei, nossa, realmente, não tem como. Mas aí, eu procurando outra coisa no Google lá, eu vi uma foto de um cabelo, assim, totalmente um ninho mesmo. Aí ele falou, você já viu isso? Você sabe como acontece? Eu falei, como que acontece?
Tem algumas pessoas que numa noite de dormir com o cabelo, às vezes, molhado, se dormir com o cabelo molhado e virar a cabeça assim, ele pode chegar a ficar tão emaranhado que não tem solução se não cortar. Falei, existe isso? Tipo, se o cabelo é muito fino, se isso, se aquilo. Ou então, pessoas que amarram, às vezes, o cabelo e acabam, e dorme, e acorda. Tipo, fica alguns dias com o mesmo rabo aqui. E a hora que você vai soltar o rabo, ele tem um maçaroco no cabelo que não dá para desmanchar, às vezes. Tem que cortar. Falei, gente, eu não sabia que isso existia. E aí eu penso, será que às vezes não acontece nos casos? Eu falo, eu acordei, tinha um nó no meu cabelo, mas será que não é isso que acontece? Não sabia realmente que existia. Mas deixa eu dar mais uns beijos aqui em você.